Bom dia. O nosso Mestre Jesus nos ensinou e nos ensina que onde estiver duas ou mais pessoas, ele lá estará. E eu fico muito feliz por vocês estarem aqui, apesar das dificuldades que todos nós temos de nos conduzir, de fazer as coisas, que aparecem sempre as adversidades, as dificuldades, para a gente realizar aquilo que a gente precisa realizar por nós. E hoje o tema é o egoísmo. Nós vamos conversar hoje sobre o egoísmo. Mas antes de nós falarmos sobre esse sentimento, nós vamos fazer a nossa prece desta manhã. Eu vou ler um trechozinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, o egoísmo, item 11. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservado a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objeto para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro, devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Pascoal, 1862, que assim seja. Elevemos o nosso pensamento ao Pai, ao Mestre Jesus e à nossa Mãe Santíssima. Obrigado, Senhor da vida, pela oportunidade sublime de nós estarmos aqui nesta casa de oração. Temos condições de chegar até aqui, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida, pela oportunidade que Tu nos dá de nos burilarmos através da justiça, da caridade e do amor. Ajuda-nos, Pai, através do Mestre Jesus e de seus trabalhadores incansáveis, potencializar o amor que está em nós, vindo de Ti, porque somos amor e Tu nos amas muito, Pai. Muito obrigado, Pai. Envolve na Tua luz, na Tua paz e permanece conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Mais uma vez, obrigado por vocês, irmãos queridos, estarem aqui hoje, nesta casa, junto comigo, para a gente falar sobre esse sentimento que nos atrasa a felicidade. O egoísmo são sentimentos que vêm do orgulho, da vaidade, de sentimentos pequenos que nós ainda cultivamos. Como diz a mensagem, é a chaga, né? A chaga é o mal que existe na humanidade. Na humanidade, quem é essa humanidade? Somos nós, eu, vocês e todas as pessoas que moram nesse planeta, que é administrado, que é cuidado por Jesus e que Ele nos convida todos os dias para nós cuidarmos. Agora, como é que a gente vai cuidar se a gente não tomar a decisão de fazer? Nós sabemos que na nossa vida a gente vai se desenvolvendo e fazendo escolhas. Muitas delas, às vezes, são erradas, impensadas, e a gente acaba se machucando o nosso semelhante, que ele é o nosso caminho, é a porta de entrada, de retorno para a nossa verdadeira pátria espiritual. Porque nós sabemos, todos nós sabemos, independente de religião, nós sabemos que nós somos imortais. O que perdemos é a veste, não a veste de roupa, mas a veste carnal. Este corpo que é emprestado por Deus, ele um dia vai voltar de onde veio, como diz a nossa Bíblia, não é verdade? Vai voltar para o pó. Mas eu que penso, que sinto, que ajo através deste corpo, vou para algum lugar. Para algum lugar eu serei conduzida. Agora, para ir para esse lugar, eu tenho que viver e cuidar das sementes do bem que está em mim, que eu herdei de quem? De Deus, porque Deus é sublime amor,
sublime inteligência, perfeição, e nos criou com o único objetivo de nós conquistarmos nossa felicidade. E a nossa felicidade, o que é para nós felicidade? É fazer o que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero? Será que isso até pode acontecer? Isso até a maioria de nós fazemos. E lá na frente vamos perceber que nos equivocamos e que nós temos que fazer diferente. Então, por isso, a importância da instrução, não só a instrução acadêmica na nossa vida, mas a instrução espiritual. Por quê? Porque a instrução espiritual precisa estar bem na frente do que a instrução acadêmica na nossa vida. Porque é por essa razão que nós estamos aqui, que nós estamos numa sociedade, que nós estamos num país, num estado, numa casa, formamos famílias, formamos núcleos. É pela necessidade que nós temos de nos burilarmos. O que quer dizer esse burilamento? É que nós ainda estamos imperfeitos e nós precisamos nos libertar do egoísmo. Essa chaga que fere, que machuca, que destrói todos os bons sentimentos que nós temos. Então nós temos que aprender a remover esse sentimento de nós. E como eu posso fazer então? Como eu posso eliminar o egoísmo do meu coração? Compreendendo o que eu preciso fazer e como fazer. Porque fazer de qualquer forma, todos nós fazemos. Agora, fazer o certo é que nós precisamos aprender. A gente não aprende nos bancos de escola, nas universidades, a sermos um bom profissional. E um bom profissional é aquele que termina o curso ou aquele que trabalha a sua profissão com amor, com respeito ao seu próximo, que cuida do seu próximo através da sua profissão. Qual é o melhor profissional? Nós vemos por aí, né? Profissionais que se dizem profissionais, aí nas mídias, quantas pessoas foram lesadas, seu corpo, suas finanças, acreditando nos profissionais que passaram nas suas vidas, né? Pessoas que não se qualificaram para fazer o melhor. E isso acontece conosco espiritualmente. A gente necessita, todos nós, necessitamos exercitar o bem. Aonde está o bem? Em nós. A gente não se acha o bem numa farmácia, no supermercado. Ele está em nós. E essa dádiva é dada por Deus quando Ele nos criou para que nós pudéssemos chegar a conquistar a nossa felicidade. Que é o objetivo de Deus, é nós sermos todos seus filhos bem amados, sermos felizes onde estivermos, com quem estivermos. E como eu falo, como eu vou eliminar essa chaga da humanidade que está em mim e que está em todos nós? Como trabalhar para a gente se tornar melhor? Não se permitindo ser machucado, ferido. Mas como, Bernadette? Como é que eu vou fazer para não me deixar ser machucado, ferido? Não ouvindo as agressões, perdoando. Está no Evangelho de Jesus, quando ele falou para Pedro, perguntou: quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7, mestre. O mestre disse para ele, incondicionalmente: quantas vezes a ofensa te for feita? Então, quantas vezes nos ofenderem, apontarem nossos defeitos, mostrarem os nossos defeitos, a gente perdoa e fala com Deus, porque Deus está em mim, está em você, está em nós. Ele nos resgata a todo instante através de Jesus e dos seus trabalhadores. Confiemos em Jesus. Agora a gente não vai querer que Jesus faça a nossa parte. Jesus está fazendo a parte dele. Continua nos amando, nos mostrando os caminhos para a gente ser feliz. Agora a decisão cabe a nós, porque Jesus faz a parte dele. Deus já fez, já criou suas leis.
já criou suas leis, Ele está acima do mal, acima de toda a maldade que o homem, que eu, que nós, que você faz todos os dias com teus semelhantes. Ele está acima disso, Ele é só amor. Então, quando nós reconhecemos os nossos defeitos, as nossas falhas e falamos com Deus, Ele nos ouve, Ele nos mostra uma nova direção, diretriz para nós nos libertarmos do egoísmo. Essa chaga que só destrói todos nós. O egoísmo é filho do orgulho, da vaidade, da prepotência, de todos os sentimentos inferiores que nós temos em nós. Ele é o líder de todo esse sentimento. Mas nós somos filhos de Deus, nós somos amor, nós temos amor no nosso coração. E a gente precisa viver esse amor. Como? Cumprindo com os nossos deveres, tá? Eu estou numa família, os meus compromissos é isso, isso, isso. Então façamos bem os nossos compromissos. Porque nós não viemos para passear aqui. Nós não viemos para fazer o que eu quero fazer. Eu vim para fazer o que eu devo fazer. E o que é que eu devo fazer? A minha consciência me diz o que eu preciso fazer. Agora eu faço o que eu quero. Só tem um detalhe, que eu vou potencializar quando eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. Eu só estou potencializando em mim os sentimentos ruins. Porque os sentimentos bons, ele é bom, faz bem para mim, faz bem para o meu próximo. Então eu tenho que aprender a movimentar em mim os bons sentimentos. Paciência, tolerância, perdão, ser paciente com aquele que erra com você, ser indulgente com os erros das pessoas, não criticar, não apontar, não falar mal do teu próximo, seja ele teu filho, teu marido, tua esposa, teu parente próximo, não fale mal dele, ore por ele. E eu posso dizer para vocês que não é fácil a gente conviver com as pessoas que nos desagradam, é difícil, mas Jesus mostrou e provou e viveu que a gente é capaz, tanto que Ele diz para nós, Ele falou para nós lá, quando Ele esteve aqui conosco, vós sois luz. Então, acredite, se eu sou luz, eu tenho uma potencialidade enorme de conviver com o que eu não gosto e eliminar de mim as trevas que estão em mim ainda, os sentimentos inferiores. E mais uma vez, alguém pode perguntar, mas como é que eu faço isso? Parando para pensar quando as coisas acontecem em nossa volta, que a gente não gosta, que a gente condena no nosso irmão quando a gente vê ele fazendo, a gente não gosta, a gente até fala, eu não faria isso. Muito bem, então o exemplo do irmão está me mostrando que aquilo é errado, então eu não faço. Eu estou o quê? Eliminando o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a prepotência de dentro de mim e vivendo os bons sentimentos para que um dia eu seja verdadeiramente luz. Porque é Jesus que disse isso. Não é a irmã Bernadette que diz que nós somos luz. Quem sou eu? Eu acho que nós somos sombra sim. E há muito tempo nós viemos vivendo a sombra e jogando a sombra no nosso semelhante. Então a gente precisa aprender a pensar antes de agir, antes de falar, antes de fazer. Porque quando a gente age precipitadamente, a gente está agindo como animal. E animal, ele se defende através do instinto, não é verdade? Quando a gente mexe com o animal, que ele vem para cima da gente, como é que ele pensa? Um animal pensa, uma cadeira pensa, uma mesa pensa? Não. Quem pensa somos nós. E olha só a responsabilidade que a gente tem de pensar antes de abrir a boca, antes de falar alguma coisa. Porque nós já passamos por essa cadeia, nós fomos animal, chegamos ao nominal exatamente porque conquistamos o direito de pensar, sentir e agir, e Deus nos concedeu o livre-arbítrio para que nós possamos chegar mais rápido à felicidade. E nós só vamos ser felizes fazendo o outro feliz. Mas, poxa, Bernadette, como é que eu vou fazer o outro feliz
fazendo a sua parte um pouco mais. Vá, visite alguém, empreste seu ouvido, tenha paciência em casa, com o filho, com o marido, com o neto, com o vizinho, que é explosivo. Tenha paciência, ore por essa pessoa. Quando você está ouvindo uma blasfêmia, ouvindo alguma coisa errada que você diz para você mesmo, eu não faria isso. Então, ore, é o momento que a pessoa está pedindo socorro para você orar por ela, porque ela está precisando de ajuda. Quando a gente deixa o instinto ruim nosso funcionar, briga, bate, quebra as coisas em casa, é porque nós não estamos bem, nós estamos pedindo socorro. Quando a gente vê alguém fazer isso, a pessoa está pedindo socorro. Então, o que a gente pode fazer? Chamar a polícia, mandar prender ou ir bater na pessoa? Não. A gente pensa em Deus e fala para Deus: Pai, abençoa, acalma esse irmão, acalma essa situação, dá-nos discernimento para que a gente possa agir em socorro de todos nós. É assim que temos que fazer. Aquilo que a gente não pode resolver, a gente auxilia através da oração, através da paciência, através do silêncio, porque nesse momento nós estamos movimentando o amor que está em nós, através da nossa ação. Hoje, quando eu vim para cá de ônibus, eu já tenho 63 anos, eu já tenho a carteirinha do ônibus, como alguns irmãos aqui já têm, né? E eu vi o desrespeito nosso, que bonito, né? A gente já chegar a ter o direito de andar no ônibus sem ter que pagar, porque já trabalhamos, já contribuímos, está certíssimo, não está errada a lei aí, a nosso favor, mas nós temos que respeitar a lei, nós temos que respeitar a condução que nos leva. Eu vi tanto de respeito hoje no ônibus, as pessoas estão na frente, elas descem, eu vi uma que nem mostrou, nem passou o cartãozinho lá na máquina. E nesse ônibus que eu vi, tem um informativo lá perto do cobrador, que diz que é para a gente passar a carteirinha e passar a roleta. Está certíssimo o dono da empresa. Ele tem que controlar, ele tem que saber quantos benefícios ele vai ter que pedir do governo. Porque se eu entro no ônibus dele, sento na frente, porque eu já tenho 63 anos, e desço do ônibus dele sem passar o meu cartão, eu estou desrespeitando a lei que me favorece e desrespeitando o meu semelhante, que está trabalhando para ajudar muitas pessoas, o motorista, o cobrador, a família do cobrador, do motorista. Então eu deixo de fazer minha parte, está vendo? Como a gente faz as coisas erradas e a gente nem se apercebe que está fazendo errado. Nós temos que viver a caridade, viver o bem, viver a justiça, meus irmãos. Mesmo que eu tenha conquistado o direito de ir e vir de graça em uma condução, eu tenho que passar meu cartão lá na roleta do cobrador, para que o dono do ônibus possa se certificar de quantas pessoas entraram no ônibus dele, quantos créditos ele vai ter que pedir do prefeito, do governo, em benefício do seu trabalho que faz para a comunidade. Nós temos que aprender a ser bons, responsáveis, não podemos abusar da bondade de ninguém, é cumprir nosso dever. E a gente chega já nessa idade de 40, 50 anos, muitos de nós, né? Conseguimos levar a nossa labuta da família, conduzir os filhos, estar perto do nosso companheiro, da nossa companheira, mas muitos de nós não conseguimos, né? E muitos de nós, jovens, adultos, acreditam que ser pai, ser mãe, é produzir um corpo para uma alma me habitar. Essa alma é de Deus. E a responsabilidade é nossa de conduzir essa alma para Deus e para a sociedade, tendo o compromisso de tornar essa pessoa melhor.
conduzindo para Deus, para uma religião, conduzindo para estudar, para se qualificar, para viver na sociedade, porque nós precisamos direcionar essas almas. É por isso que Deus nos dá os filhos para vir na nossa família. É para a gente aprender com eles a ser melhor. Quando a gente conduz um filho para se estudar, para qualificar-se materialmente, para sobreviver, porque depois dos 22 anos, né, o filho já é responsável por si. 18 anos é a primeira fase que a gente diminui as nossas responsabilidades. Com 22 anos cessa completamente a nossa responsabilidade com esse irmão que está nosso filho, que vai continuar nessa existência como nosso filho. Não é verdade? Mas nesse período a gente tem compromisso de quê? De conduzir essa alma para Deus, de conduzir essa alma numa sociedade para ser uma pessoa melhor, justa e boa. É essa a nossa responsabilidade. Será que Deus pede muito de nós? Você que é pai, você que é mãe? E Ele te dá todos os elementos para que você possa cumprir essa tarefa. Porque você já foi cuidado, lembra? Que para você chegar onde você está, na condição que você está, você já foi auxiliado num outro momento, quando chegou nesse planeta lindo, que precisa que cada um de nós façamos a nossa parte em cuidar de nosso lar, cuidar da nossa família, cuidar da sociedade, auxiliar lá na nossa igreja, no nosso templo, na nossa casa espírita, por onde estivermos trabalhando. É responsabilidade nossa estarmos juntos para que esse planeta lindo, realmente tenha condições de nós habitarmos nele. E a responsabilidade de quem é? É de Jesus, é de Mãe Santíssima, é do Espírito Santo, é dos anjos e arcanjos? Não, é nossa. É nossa responsabilidade cuidar. E não é cuidar só daquela nossa casa que a gente mora lá, de varrer, limpar, cuidar das pessoas. É cuidar de tudo, por onde nós andarmos, comendo bombons, guardando o papel para jogar numa lixeira, comendo uma fruta e não jogando a casca no chão para causar acidente para algum velhinho, uma criança que pode pisar numa casca de uma banana, de um abacate, né? E cair, se machucar, se ferir. Então, olha a importância de nós fazermos pequenas ações, pequenas atitudes, para poder ajudar o outro, mostrando o que nós estamos fazendo, tendo cuidado não só com a nossa casa, aquele espaço físico, porque a nossa casa não é só aquele espaço físico, é toda a humanidade, é todo o planeta, por onde nós andarmos, no ônibus, e aonde a gente estiver andando, comeu alguma coisa, guarda um papelzinho, um saquinho, para jogar numa lixeira. Vamos cuidar da nossa casa planetária. Para quê? Para que assim a gente exercite o bem, o amor, e o egoísmo e o orgulho possa sair de mim, possa sair de nós, fazendo o bem para a humanidade, para os nossos semelhantes. Aquele irmão difícil que a gente tem lá em casa, não é por um acaso, gente, não existe um acaso. Se existisse um acaso, seria alguma coisa, mas não existe. Se você pesquisar no dicionário, não tem definição do acaso, porque não existe o acaso. Tudo é uma forma, tudo é energia, tudo é pensamento, tudo é luz que está em mim, que está em você, que está em nós. E a gente precisa querer comungar dessa luz com Deus. Mas para mim comungar dessa luz que está em mim, que é Deus em mim, eu não preciso brigar, eu não preciso falar as verdades, apontar os defeitos do meu semelhante. Eu preciso sim me corrigir, mudar interiormente. E a gente só muda quando a gente para pensar. Você já viu que quando você explode, ou quando você vê alguém explodir perto de você, na sua casa, é um momento rápido, não é verdade? Ele não deu tempo nem de pensar nas consequências da sua ação. Foi logo explosivo, bateu, quebrou, xingou. Depois vai se arrepender. Sabe por quê?
porque as leis divinas estão na nossa consciência e ela nos mostrará sempre quando nós estamos fazendo certo e quando nós estamos fazendo errado. A gente vai perceber porque nós somos criatura divina, nós somos amor e a gente precisa viver o amor para que a chaga da humanidade nos apareça. E essa chaga, meus irmãos, não está só em nós encarnados, está em nós também desencarnados, que saímos daqui indignados, revoltados, com marido, com esposa, com família. Estamos perambulando por aí, fazendo coisas erradas, incentivando, saibamos quanto nós somos influenciados, meus irmãos. Não sou eu que digo isso, eu só estou repetindo o que está escrito no Evangelho de Jesus. Perdão, não é no Evangelho, é no Livro dos Espíritos, que está lá, que fala quanto nós, Kardec, que codificou essa alma que veio do universo divino, que veio trazer o Consolador prometido, que Jesus prometeu lá atrás, que ele permaneceria conosco, iria pedir para o Pai que mandasse alguém que ficasse conosco eternamente. Nós compreendemos que é a ciência espírita. Por quê? Porque explica porque estou aqui, de onde eu vim, para onde eu vou. É uma ciência que fala da nossa relação material e espiritual, que diz, que prova que eu não morro. O que morre é meu corpo e eu vou para algum lugar. Então, Jesus já falava lá atrás, se nós vamos procurar na nossa Bíblia, nos nossos livros, que a gente aprende, está lá Jesus dizendo que a felicidade não pertence a esse mundo. Um dia a terra vai ser bom, vai ser um local agradável, melhor de viver. Mas isso vai depender de mim, de todos nós, fazendo a nossa parte, fazendo o bem que está dentro de nós. Dentro de nós. O amor que está dentro de nós. Nós somos amor e a gente tem que acreditar nisso. E fazer o melhor que a gente possa. A gente não precisa largar nosso lar, nossa família, nossos afazeres para ir falar de Jesus, para ensinar o amor. A gente ensina o amor começando no nosso lar, auxiliando aquelas pessoas difíceis que convivem com a gente. Digo de novo, não é fácil, porque eu vivo essa experiência, amados irmãos. Conto até 10 para não explodir, para não falar as minhas verdades. E sempre digo nessa casa para os meus irmãos, quando nós precisarmos falar da verdade, que a gente entende que é a minha verdade, que é a nossa verdade, que a gente encontra o momento adequado de falar. Primeiro, quando for conversar com alguém que a gente acha que está errado, que ninguém está errado. É a maneira que nós fazemos, é a maneira que colocamos as coisas que fazem com que as pessoas nos julguem. É a maneira como a gente age. Porque nós somos amor, nós somos capazes de viver o bem. Mas no momento da explosão da raiva, da ira, que é irmã que é filha do egoísmo, do orgulho, a gente perde a nossa razão. Então vamos ter calma, pensar antes e agir depois. Quando a gente consegue parar para pensar, avaliar, a gente tem condição de falar para o outro o que a gente acha que ele precisa melhorar. Ou ter humildade de ouvir também do outro que a gente precisa melhorar. Por quê? Porque nós ainda não estamos prontos, nós somos ainda imperfeitos e nós precisamos trocar conhecimento, trocar sentimentos para que o amor se expanda em nós, para que a gente viva o amor. A gente não pode só amar ou só querer ser amado. Não. A primeira tarefa nossa é amar. E nós sabemos, conhecemos quem fez isso plenamente, né? Jesus amou incondicionalmente todos os seus discípulos, todas as pessoas que tinham fé e que se aproximaram dele, que foi curado. Então Jesus continua nos chamando e dizendo que nós somos luz, que nós somos capazes de transformar esse planeta em um local de luz, de paz, de amor para todos nós. Mas a mudança tem que vir de mim, de nós.
através das nossas ações. Mas a gente tem que aprender, conhecer os ensinamentos de Jesus, por isso que as igrejas, templos, casas espíritas estão sempre abertas para a instrução, para nós entendermos o que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para me aprender, movimentar a luz que está em mim. Se eu não aprendo, como é que eu vou? Como é que eu vou saber lidar? Eu vou saber lidar só com o instinto que eu tenho, que todos nós temos, e que vamos chegar na luz plena com esse instinto trabalhado, aperfeiçoado, entendeu? Porque eu estou aprendendo com o meu próximo, com o meu semelhante, a ter paciência, a saber ouvir, a saber falar. A saber falar o que a gente precisa falar e ter paciência para ouvir o que as pessoas têm que dizer para a gente. Mesmo que ela esteja equivocada, perdoe, releve, ouça aquela pessoa que vem te criticar, que vem apontar teu defeito, depois ore por ela. Ela precisava falar isso até para se defender, encontrar recurso para se defender, entendeu? Porque quando a gente acusa muito, quando a gente fala muito, é uma forma que a gente encontra de se defender, porque nós somos aquilo que a gente está vendo no outro. Pode prestar atenção, observe, uma pessoa que vive apontando teu defeito, que vive dizendo que você precisa fazer, é porque ela não faz. Porque se ela fizesse o que ela está vendo em você, ela não viria te dizer que você precisa mudar, que você precisa fazer. Ela dava só o exemplo, porque Jesus está em todos os segmentos religiosos. Por quê? Porque ele viveu intensamente o amor. E todos nós, de todas as religiões, seguimos Jesus. Por quê? Porque ele é o único exemplo que podemos seguir. Não sigamos o teu próximo que tu conhece, não, porque ele é falho. Ele é uma pessoa que falha. Padre, pastor, dirigente de casa, todos falham. Porque nós estamos nessa condição ainda de almas imperfeitas, a caminho da perfeição. E aqui é o estágio nosso. A nossa família, a sociedade, o local onde a gente trabalha, por onde a gente se movimenta, tudo são experiências que a gente precisa respeitar e conviver. Ninguém é igual a ninguém. A gente aprende a conviver com as pessoas. A gente aprende a respeitar as dificuldades dos outros, assim como a gente quer que respeitemos as nossas dificuldades. Por quê? Porque somos falhos. Ainda estamos a caminho da perfeição e não podemos exigir do outro aquilo que eu ainda não vivencio através do meu exemplo. Eu posso falar com o outro? Posso. E devo falar, mas com amor, com respeito às dificuldades que ele está vivendo. Quando a gente aprende a conviver com o nosso semelhante, a conversar com ele, primeiro vendo as qualidades dele, veja as qualidades das pessoas que você convive, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus parentes, seus companheiros de caminhada. Veja, todo mundo tem, nem que seja uma qualidade, tem. Defeito todos nós temos em abundância. E especialmente o egoísmo, que ainda está latente em todos nós, independente de religião, não é verdade? Porque quando alguém diz o que a gente não gosta, alguém fala assim, né? Diz o que não quer, fala o que não quer ou o que não quer. Eu não sei bem como é a história, mas é assim, você fala e você ouve. Quando a gente deveria silenciar, deixar o outro falar, porque está mais apressado, mais necessitado do que a gente, e a gente deter aquela energia ruim, aquele pensamento negativo que aquela pessoa joga em cima da gente. Tire isso de você. Faça uma oração todo dia quando levantar, toda noite, fale com Deus o que você fez, o que você deixou de fazer, e peça ajuda para Deus para que no outro dia você faça melhor, diferente do que você fez, o erro que você cometeu. Porque assim nós estamos aqui nessa escola, meus irmãos, é para mudar, para se melhorar. Estamos nesse hospital para nos curar, estamos nessa escola para nos instruir, e só vai mudar algo em nós quando nós quisermos mudar.
não é o outro não é responsável pela minha mudança, ele é meu exemplo, meu convite de mudança, se ele estiver fazendo certo. Se ele estiver fazendo errado, eu abençoo e deixo ele seguir o caminho dele, porque uma hora ele vai perceber que está equivocado, que eu estava pedindo para ele fazer o certo, através do meu exemplo, e ele não compreendeu, preferiu estar usando o instinto de agressão, de sentimentos ruins, enquanto eu fico aqui na minha serenidade, na minha paz interior. Gente, a melhor coisa para a gente é a gente acordar de manhã alegre, saber que eu estou bem, que eu vou fazer alguma coisa que eu gosto, que eu vou me encontrar com o meu próximo, com meus irmãos que eu gosto, na igreja, no templo, numa casa espírita. Vou aprender junto, vou fazer junto, vou mudar junto. Porque é isso que Jesus nos ensina, nos convida. A espiritualidade amiga. Eu falei lá atrás, né, sobre a influência. Nós somos muito influenciados, está no livro dos Espíritos. A pergunta que Kardec fez: quanto nós sofremos influência? Oh, meu Deus. Ele diz que nós somos muito mais conduzidos do que nós conduzimos. Então, vou pedir para nós termos vigilância nas nossas atitudes, nas nossas ações, entendeu? Que a gente perceba quando a gente vai se exaltar, quando a gente vai usar do instinto para se defender. Silencie. Não permita que alguém abuse da sua bondade. Nesse momento que alguém esteja abusando da sua bondade, você chama ele e diz: olha, eu te amo, te respeito, mas as regras da nossa convivência é assim, assim. O que é que você acha? Porque nós precisamos estar bem para conviver no nosso lar, na nossa igreja, no nosso trabalho. A gente precisa estar bem com pessoas também que queiram ficar bem. Porque fica difícil eu querer o bem e a maioria com quem eu estou, na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, não quererem o bem, não viverem, não se esforçarem para viver o bem. Fica difícil, né? E aí Jesus fala, tá? No Evangelho, quando entrais em uma cidade, se não te ouvirem, limpa a sandália e vai para onde você aceita que você possa falar do amor. Então é assim. Tua família não te respeita, não te ouve, não te dá atenção, você está lá por algum motivo. Mas não quer dizer que você tem que sofrer com aquela família. Não. Respeite os membros daquela família e vá conviver com a tua grande família universal. Lá na tua igreja, lá no teu templo, lá na casa espírita. Vai conviver, vai trabalhar junto com esses irmãos nessa seara do bem. Deixa, na hora, aqueles membros da nossa família vão compreender e como se fala comumente, se a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. Todos nós. Se a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor em algum momento na nossa existência. E essa existência, meus irmãos, é muito especial para cada um de nós. Mudar aquilo que a gente precisa mudar. Principalmente o egoísmo que está ainda acelerado em nós. Então vamos tirar esse sentimento. Vamos ser pacientes, vamos ser tolerantes. Vamos ser bons, mas não permitindo, né, que o nosso próximo abuse da nossa bondade. Que quando abusa, a gente sente que estão abusando. Então a gente chega e conversa com esse próximo. Seja ele onde for, lá na igreja, no trabalho, em casa. Ele é filho de Deus, tem amor no coração também. É só a gente saber conversar. Porque todos têm razão. Todos têm o direito de errar. Mas viemos aqui para fazer o certo. Para fazer melhor do que nós já fizemos em outras existências. Entendeu? Então a gente precisa. E nesse momento que a suave paz do Mestre Jesus nos impulsione a remover de nós os sentimentos inferiores que só nos fazem sofrer e que prejudicam a nossa relação com o nosso semelhante. Fique na paz do Mestre Jesus. Obrigado por esse momento de união e fraternidade aqui nessa casa. E a gente vai encerrar porque nossos companheiros da casa
tiver que se ausentar por algum motivo, né? Estamos nós aqui para todas as tarefas. Vamos fazer uma oração, vamos pensar em Deus nesse momento, em Jesus de novo, nosso governador planetário, nossa Mãe Santíssima, incansável, com seus trabalhadores, o Espírito Santo, os anjos e arcanjos, que estão sempre em nosso favor, quando a gente pensa e faz o bem. Meu Pai do céu, obrigado, Senhor, por mais esse aprendizado nesta casa de oração. Permita que cada um de nós, encarnados e desencarnados, não só os que estamos aqui, mas que estamos nessa grande casa planetária, que todos possam ser auxiliados naquilo que estão fazendo, naquilo que estão pensando do bem para fazer, seja no seu lar, seja no seu trabalho, seja na sua comunidade, Pai. Abençoa os meus irmãos, Pai, para que possamos mais rápido compreender o Teu amor por nós, ensinado por Jesus, vivenciado pela espiritualidade amiga que nos socorre a todo instante. Ajuda-nos, abençoa as águas, não só desta casa, mas as águas dos rios, dos mares, dos hospitais, das penitenciárias, para que sejam multiplicados os elementos, Senhor, nos mares, para alimentar a todos os meus irmãos que têm fome e sede, tanto espiritual quanto material. Nos abençoa, nos leve em paz para os nossos afazeres, e que na próxima atividade desta casa nós possamos ser em maiores quantidades para aprender mais uma lição do Mestre Jesus. Fica conosco, Pai, hoje, agora e sempre, que assim seja.